Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas e hoje, 20 de setembro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Estados Unidos veem atividade maliciosa da China como preparativo de guerra. Microsoft vaza 38 terabytes de dados confidenciais da nuvem Azure. E Pentágono amplia foco em cibersegurança e parcerias internacionais. E eu começo com essa notícia que fala: Estados Unidos veem a atividade maliciosa da China como preparativo de guerra. Um novo relatório do Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirma que as atividades cibernéticas maliciosas da China predispõem preparativos do país asiático para um potencial conflito militar com os Estados Unidos. Intitulado Estratégia Cibernética de 2023, o relatório destaca que essas atividades maliciosas chinesas têm atuado em prol da Rússia como um meio de combater o poder militar dos Estados Unidos e degradar a capacidade de combate da Força Conjunta Ocidental. O relatório observa ainda que a China se envolveu em campanhas prolongadas de espionagem cibernética, roubo e comprometimento contra infraestruturas críticas dos Estados Unidos, incluindo a Base Industrial de Defesa, DIB. No caso de uma guerra, o Departamento de Defesa acredita que a China provavelmente lançará ataques cibernéticos destrutivos contra o país para dificultar a mobilização militar, semear o caos e desviar a atenção e os recursos. O documento enfatiza também as ameaças cibernéticas representadas aos Estados Unidos e seus cidadãos por outros Estados-nação, como Coreia do Norte e Irã, bem como organizações criminosas transacionais ou transnacionais, melhor dizendo, com motivação financeira. Esses grupos criminosos são frequentemente alinhados a estados-nação, ameaçando cada vez mais a segurança nacional dos Estados Unidos, afirma um relatório. Como resultado dessas ameaças, o Departamento de Defesa disse que as operações no ciberespaço são indispensáveis para a força militar e dissuasão integrada dos Estados Unidos e seus aliados. O órgão definiu 4 estratégias que prosseguirá para fazer face às cyberameaças atuais e futuras. 1. Defender a nação. O Departamento de Defesa planeja identificar atividades cibernéticas maliciosas nos estágios iniciais de desenvolvimento do planejamento e trabalhar com outras agências para divulgar essas informações e ajudar as organizações a defender melhor seus sistemas. Outras iniciativas incluem trabalhar com órgãos da lei para interromper os grupos operadores de ameaças e degradar seus ecossistemas de apoio, bem como desenvolver uma abordagem abrangente para a proteção e recuperação de elementos críticos da DIB. 2. Prepare-se para lutar e vencer as guerras da nação. O Departamento de Defesa disse que promoverá operações no ciberespaço entre aliados para obter vantagens informacionais e militares, além de dissuadir adversários de tomar ações coercitivas contra os Estados Unidos. Também aumentará as medidas defensivas da rede de informações do Departamento de Defesa, DODIN, que contém dados de tecnologia da informação de missão crítica e sistemas de armas. Isso inclui a modernização de algoritmos criptográficos em sistemas de armas, links de dados e redes. 3. Proteja o domínio cibernético com aliados e parceiros. O Departamento de Defesa visa desenvolver capacidade e a capacidade de aliados e parceiros e expandir as vias de cooperação cibernética. Isso envolve iluminar a atividade cibernética maliciosa em suas redes e reforçar o comportamento responsável do Estado, incentivando a adesão ao direito internacional e às normas cibernéticas internacionalmente reconhecidas. E, por fim, 4. Construa vantagens duradouras no ciberespaço. Reformas institucionais são necessárias no Departamento de Defesa para obter vantagens de longo prazo no ciberespaço, de acordo com o relatório. Entre as abordagens a serem buscadas estão a otimização da organização, treinamento e equipamento das forças de operações do ciberespaço e das forças cibernéticas retidas em serviço. O órgão também espera que todos os militares em serviço sejam responsáveis por exercer a consciência cibernética e gerenciar o risco cibernético. Obviamente que esse tipo de ameaça ele existe. E sim, hoje se mistura muito a guerra propriamente dita, a física, a bélica,
com a guerra virtual. Se nós pegarmos o exemplo mais recente, da Rússia contra a Ucrânia, por exemplo, é uma guerra tanto física, tanto bélica, quanto cibernética, sem sombra de dúvida. Então, essa ameaça ela existe, óbvio. E o ataque ela vai ser direcionado das duas formas, porque, obviamente, que as questões cibernéticas, né, os serviços que dependem de internet e etc., podem ser afetados e, sendo afetados, podem prejudicar pessoas e prejudicando pessoas e serviços e comprometendo o bom funcionamento das localidades. Obviamente que isso traz reflexos também para questões bélicas e para a estratégia bélica. Então, claro que são pontos aqui que realmente existem e preocupam. Obviamente, os Estados Unidos compartilhou parte da sua estratégia que pode ser de conhecimento público. Obviamente, eles têm outras estratégias confidenciais que eles não vão expor, mas nitidamente eles têm uma estratégia de como se fortalecer e como encara o aspecto de segurança cibernética. Espero, obviamente, que a gente consiga também aqui, né, criarmos uma política, nos estruturarmos com objetivos claros e o governo trabalhar de forma a garantir a soberania nacional também no ciberespaço. Microsoft vaza 38 terabytes de dados confidenciais da nuvem Azure. A divisão de pesquisa de inteligência artificial da Microsoft vazou acidentalmente dezenas de terabytes de dados confidenciais a partir de julho de 2020, enquanto contribuía com modelos de aprendizado de inteligência artificial de código aberto para um repositório público do GitHub. O vazamento foi descoberto quase 3 anos depois pela empresa de segurança em nuvem Wiz. Os pesquisadores da empresa suspeitam que um funcionário da Microsoft compartilhou inadvertidamente a URL de um bucket container de armazenamento de blob do Azure, configurado incorretamente, contendo informações vazadas. A Microsoft vinculou a exposição de dados ao uso de um token SaaS de assinatura de acesso compartilhado, excessivamente permissivo, que permitia controle total sobre os arquivos compartilhados. Esse recurso do Azure permite o compartilhamento de dados de uma maneira descrita pelos pesquisadores da Wiz como desafiadora para monitorar e revogar. Quando usados corretamente, os tokens SaaS oferecem um meio seguro de conceder acesso a recursos em sua conta de armazenamento. Isso inclui controle preciso sobre o acesso aos dados do cliente, especificando os recursos com os quais eles podem interagir, definindo suas permissões em relação a esses recursos e determinando a duração da validade do token SaaS. Devido à falta de monitoramento e governança, os tokens SaaS representam um risco à segurança e seu uso deve ser o mais limitado possível. Esses tokens são muito difíceis de rastrear, pois a Microsoft não fornece uma maneira centralizada de gerenciá-los no portal do Azure, alertou a Wiz no dia 18. Além disso, esses tokens podem ser configurados para durar efetivamente para sempre, sem limite máximo em seu tempo de expiração. Portanto, usar tokens SaaS de conta para compartilhamento externo não é seguro e deve ser evitado. A equipe de pesquisadores da Wiz descobriu que, além dos modelos de código aberto, a conta de armazenamento interno também permitia inadvertidamente o acesso a 38 terabytes de dados privados adicionais. Os dados expostos incluíam backups de informações pessoais pertencentes a funcionários da Microsoft, incluindo senhas para serviços da Microsoft, chaves secretas e um arquivo de mais de 30 mil mensagens internas do Microsoft Teams, originadas de 359 funcionários da empresa. Em um comunicado nesta segunda-feira, da equipe do Microsoft Security Response Center, MSRC, a empresa disse que nenhum dado de cliente foi exposto e nenhum outro serviço interno enfrentou risco devido a esse incidente. De acordo com o Wiz, a equipe de resposta de segurança da Microsoft invalidou os tokens SaaS 2 dias após a divulgação inicial em junho deste ano. O token foi substituído no GitHub 1 mês depois. 2 pontos. Primeiro, essa questão da resposta, da revogação dos tokens, etc., as credenciais de acesso, isso precisa acontecer
da forma mais ágil possível. Identificou, bloqueia. Identificou, retira. Isso mostra que também, né, mesmo organizações como a Microsoft, por vezes acabam utilizando chaves, secrets, etc., tokens, o que for, sem períodos de expiração, e essa não é uma boa prática. Então deveria sim ter processo de renovação, né, desses elementos para garantir maior segurança dos ambientes. Se isso fosse feito, num período de pelo menos anual ou 6 meses que fosse, não estaríamos falando de boa parte desse incidente, porque 3 anos depois, quando ele foi descoberto, já não faria mais sentido, parte dessas informações não conseguiriam ser utilizadas. Agora, o ponto que realmente preocupa, e isso qualquer empresa pode enfrentar esse tipo de dificuldade, está relacionado às pessoas e os comportamentos não seguros. O que levou um funcionário, ou melhor, um ex-funcionário, a compartilhar, a ter tantos dados sensíveis fora da estrutura organizacional? Pergunte-se, no seu cenário, somente equipamentos corporativos possuem acesso a esse tipo de dado e podem ter informações sigilosas como essas que a matéria citou? Ou onde você atua também pode ser vítima de uma prática insegura de algum usuário, de alguém que tem acessos privilegiados? Esse é o ponto, né? É o tipo de coisa que pode acontecer com qualquer um. Não há remédio para isso? Bom, risco zero, com certeza não. Mas controles para trabalhar adequadamente os acessos, para fazer campanhas de conscientização, controlar os dispositivos que acessam as informações, monitorar usos suspeitos e tratar como incidente qualquer desvio à política, são coisas que todos podem fazer e são práticas recomendáveis. E na última matéria de hoje, Pentágono amplia foco em cibersegurança e parcerias internacionais. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, DoD, divulgou um resumo não classificado de sua estratégia cibernética 2023, detalhando planos para esforços ofensivos e defensivos. Um foco principal da estratégia cibernética é o compromisso de aumentar as capacidades cibernéticas de aliados e parceiros, visando fortalecer a resiliência coletiva contra ataques cibernéticos. Isso envolve ampliar a capacidade dos parceiros, expandir seu acesso à infraestrutura de cibersegurança e ajudá-los a desenvolver sua força de trabalho cibernética por meio de treinamentos e exercícios. Os parceiros também podem ser auxiliados diretamente no desenvolvimento de suas capacidades, habilitando funções que necessitem, mas ainda não possuam. Outro esforço significativo da estratégia é defender a nação e sua infraestrutura crítica, o que inclui não apenas a defesa real, mas também a interrupção e degradação das capacidades de infraestrutura dos atores de ameaças. O Pentágono também se concentrará na segurança de rede e de informações do DoD e usará operações no ciberespaço para gerar vantagens assimétricas, observando países como China e Rússia que têm adotado atividades cibernéticas maliciosas como um meio de contrariar o poder militar convencional dos Estados Unidos. Além disso, o DoD deseja que seus esforços tenham impacto a longo prazo, otimizando a organização, treinamento e equipamento das forças de operações cibernéticas. Por que eu trouxe essa matéria? Ela é complementar à primeira. A primeira dá um foco muito grande nas questões ligadas à estratégia no que tange o que o país, né, o que as principais entidades devem fazer e como o país deve agir estrategicamente para dominar mais a questão do ciberespaço. Essa última matéria é uma matéria um pouco... Ela é complementar, porque ela traz outros aspectos que foram, não vou dizer negligenciados, mas que não foram citados de uma maneira mais descritiva como essa foi. Como a questão dos parceiros, né, como a questão da infraestrutura crítica, e todo o trabalho que deve ser exercido tanto com os parceiros de fortalecimento, porque dessa forma se tem uma maior robustez no que diz respeito à segurança cibernética. E quando se fala de infraestruturas críticas, considerando os serviços essenciais, a estratégia tem que ser muito bem conduzida para que se alcance um nível de maturidade em segurança alto.
garantindo resiliência dos serviços, garantindo a segurança à vida, né, porque muitos serviços que se forem alterados, né, se perder a integridade do que é realizado, podem pôr em risco a vida das pessoas, seja nos hospitais, seja em distribuidoras de água, energia, o que for, né, podem trazer riscos. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, né, dentro de uma estratégia. Essa última matéria fala bastante disso. Ela cita também alguns aspectos que foram citados na primeira matéria. Mas percebam que essa questão da estratégia de segurança cibernética, ela possui muitos e diferentes focos. Como eu disse no comentário da primeira matéria, aqui está só aquilo que eles desejam divulgar e que não traz grandes prejuízos. Agora, quem são esses parceiros? Como vai ser feito? Quais são outras estratégias de repente mais invasivas, né? Que de repente eles não podem divulgar? Obviamente, isso também existe, e isso também tem uma descrição e tem o seu detalhamento para que eles executem ao longo do tempo. O fato é que é muito importante, e eu diria que será cada vez mais vital, termos esse tipo de estratégia, trabalharmos o aculturamento para que possamos atingir maiores patamares, né, de maturidade e de segurança. Não tem como ser diferente. Então, preocupa, né? Acho que nesse sentido, né, eu vejo o Brasil adiando um pouco algumas questões, né? Sequer temos uma política clara de segurança cibernética, né, que foi adiada para o ano que vem. Poxa, isso é o básico. Claro que algumas ações estão sendo feitas, claro que tem entidades trabalhando fortemente para isso, mas eu sinto que deveríamos ter mais esforços, né, concentrar mais ações, trabalhar mais fortemente, porque não só o país pode se beneficiar, como as pessoas, as entidades, sejam órgãos públicos ou privados, enfim, todos se beneficiam quando há boa cultura de segurança, quando há boas estratégias e quando são implementados controles adequados. Pelo menos é nisso que eu acredito. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado, e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia e até a próxima!